Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, inspirações e até mesmo com suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, tocar a sineta das notificações, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai gostar também do tema e também fazer seu comentário, tá bom? Sugerindo pautas, o que você quiser. Pois nesse canal a gente vai produzir conteúdos incríveis para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Leonardo Vígolo, fisioterapeuta de formação, empresário, gerente financeiro e um pouco de faz tudo lá na empresa Léo Acrílicos, uma empresa focada em design de luxo e soluções em acrílico, seja para o cliente final, escritórios de arquitetura, design, indústrias no geral, ou seja, B2B, B2C. Léo, muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar participando aqui e estou debutando em loco em um podcast. Já havia participado, mas tudo por conferência aí, por conta da pandemia. Então, é bem legal estar podendo experienciar isso e levar o nome da empresa para o povo conhecer, que é o mais importante aí. Bacana, Léo. Então, só para situar o pessoal, assim, quando a gente fala excelência em imóveis de luxo, a gente está falando exatamente do quê? Qualidade, principalmente. Como a nossa empresa ela é estritamente familiar, nós temos aí na casa de 10, 12 funcionários. E quando a gente fala da palavra excelência, a excelência ela está atrelada à qualidade do nosso material e à qualidade da mão de obra que a gente emprega para acabar confeccionando esse material, entendeu? Então, são duas coisas que acabam andando juntas. Não tem como você ter um material de qualidade se uma mão de obra que corresponda na confecção desse produto, entendeu? O produto vai acabar saindo 50%, não vai sair 100%. E lá a gente sempre briga para entregar 100%. E é muito artesanal, né, o trabalho de vocês. Sim, assim, nós temos alguns maquinários que acabam auxiliando a gente bastante na confecção dos produtos. Inclusive, no final do ano passado, nós acabamos comprando uma impressora para poder fazer alguns tipos de gravações mais elaboradas, impressões mesmo. Mas o grosso do nosso trabalho é todo feito de forma artesanal mesmo. São peças que são feitas à mão. Explica um pouquinho quais são essas peças, quando a gente fala da parte artesanal, o que entra nessa peça. Olha, nós temos lá, posso te dar um exemplo, nós produzimos muitas mesas de centro e aparadores em acrílico. Então, por mais que, assim, para fazer o corte e até polimento, esse tipo de coisa, a gente utilize maquinário para fazer corte, esses acabamentos aí, a parte, tipo, de colagem do produto, que é uma parte super complicada, que se você errar, você mata a peça, porque o acrílico ele é cristal, então você não tem como esconder imperfeição nele. Diferente de uma marcenaria, essa parte é toda feita à mão, peça a peça. Não tem uma peça que a gente faça lá que não tenha esse talento. E esse é um dos nossos segredos, porque isso a gente faz com muita maestria. E uma peça que vai a uma gravação, o que seria, por exemplo? O que vocês, troféu, não é? Trabalhamos com essa linha de troféu, tombstones também, que você, não sei se você vê aquelas placas de banco com premiação, aquelas placas super espessas assim, com impressão por trás. Atualmente nós estamos fazendo também muitas canoplas de redes de televisão, quando o repórter vai dar entrevista, que você vê a logo da emissora aqui no microfone, a gente Sim. faz isso também. E aí você expande para um nicho de coisas, entendeu? Por mais que a gente faça uma mesa super maciça, com 5 centímetros de espessura, que pesa 300 quilos, a gente faz uma peça também para consultório dermatológico, para cliente colocar o algodão dela e ter o logo da clínica dela impressa ali também. Então, o acrílico permite que a gente flutua entre uma
gama gigante de produtos, de Opções, né? opções, sabe? Então dá para criar bastante coisa. E vocês só fazem sob pedido ou não? Vocês têm alguma coisa já pronta que a pessoa vai lá, eu quero essa mesa, por exemplo? Então, Daniel, assim, no meu site, na minha loja virtual, eu tenho uma linha de produção meio padrão, que são linha organizador, tipo maquiagem, esse tipo de coisa, que tá lá com o preço definido, então o cliente pode entrar lá, compra e tudo bem, é como se fosse um comércio online normal. Mas muito do que eu recebo são projetos mesmo da ideia da cabeça do cliente. Ó, eu quero uma mesa aqui assim, assim, assado. Você consegue vir aqui para ver? A gente vai lá na casa do cliente, vê o espaço, leva um catálogo ou busca tipo, o que ela tem de inspiração e a gente acaba desenhando em cima daquilo lá. Então, Vocês fazem um projeto, então, isso. especial. Muitas vezes a gente cria direto da cabeça do cliente, entendeu? Ele manda uma foto de referência, eu quero essa peça assim, mas que tem essa alteração e dentro do que a gente consegue fazer, do que o material deixa a gente fazer também, a gente acaba criando. E isso numa coisa escalável, vamos dizer assim, ele gera lucro no sentido de atender customizado cada projeto? Sim, Porque vocês funcionam meio como uma marcenaria, só que é do acrílico, vamos dizer assim. permite muito porque o acrílico, ele é alto padrão. É valor É agregado num muito valor. nível muito... É muito valor agregado. É muito. Então, tem peças, por exemplo, mesas de acrílico, a gente está até para entregar uma lá, que o preço dela ficou próximo de 100 mil reais numa É, mesa. né? Quase um carro, assim. Exatamente, Quer dizer, entendeu? quase não. Então, é um público, é um material nichado, né? E vocês têm um grande lucro em cima dele. Não precisa abrir o porcento se não quiser, mas eu digo assim, para vocês é muito rentável. Olha, para a gente, como empresa, é muito melhor em questão de tempo e de retorno financeiro fazer uma peça que pese meia tonelada Meia do que tonelada. fazer, por exemplo, se pegar, por exemplo, uma mesa de 50 mil contra peças pequenas de 50 mil, caixinhas, não sei o quê, em questão de tempo e de retorno, a gente tem muito mais tempo e retorno numa peça maior do que nessas peças que são pedidos de Menores. capacidade menor, exatamente. Mas assim, por que que alguém queria ter uma mesa de 500 quilos? Na verdade, ela não sabe que a peça tem 500 quilos, né? Ela não sabe. Ela quer uma peça que seja imponente para ficar na casa dela e que seja, por exemplo, o coração da sala de estar dela. Então, é aquilo lá, é a peça central. Mas não levanta nem para É, limpar ali embaixo. então, Aí tem. isso tudo que a gente acaba vendendo, a gente vende o pacote completo, né? Que é? Dependendo, você vai querer essa peça, a gente vai te dar com a entrega e você vai receber. Se você não tiver alguém que faça o içamento, porque muitas vezes são em apartamentos, né? Que ficam em coberturas, enfim. A gente já entra com içamento também inclusive, eu tô com um aparador lá que nós fizemos há 20 anos atrás, por uma cliente. E ela mandou pra gente restaurar. Porque a superfície do acrílico, ela vai riscando. O acrílico, ele é um plástico nobre, bem rígido, mas ainda assim ele é um plástico. Então, Ele é um plástico, então. então, assim, ele sofre com ações Quando você falou que é cristal, é no sentido da aparência final dele. final. Mas ele é um plástico de essência. Sim, ele é um plástico de essência. Ele é um plástico nobre. Ele deriva do metacrilato de metila, que é a origem ali do plástico, entendeu? Mas ele é trabalhado para ser uma coisa bem nobre, bem resistente. Então, o pessoal que às vezes chega até a minha empresa, isso é até um trabalho que eu tenho, ele tem a impressão de que, por exemplo, o que eu faço em acrílico fica mais barato do que se for feito em vidro, quando na verdade é o oposto, entendeu? Porque Totalmente. o acrílico ele é muito mais resistente que o vidro, acho que ele é de 10 a 15 vezes mais resistente que o vidro temperado, inclusive. Ele é quase 92%, tem fator de transparência quando agregado com o vidro. O vidro ele tem um tom meio esverdeado, ele não é 100% cristal. Então, tem todas essas coisas que a gente leva em consideração. O que seria um içamento? É levar até lá, montar? Vocês montam um local? Se é uma mesa gigante, como que funciona Na isso? verdade, para içar, no caso, tem que ter uma empresa especializada que você contrata, que ela vai tirar a peça ali do solo e vai levar para cobertura pela parte externa do prédio, entendeu? Então, isso é tudo um serviço especializado deles. Eu indico quem faça, mas eu, como não tenho esse know-how, essa competência, Então, todo esse. Você já vende para atender ao cliente de uma forma completa, né? Quanto custa, então, de repente, tudo? Vai, você falou que a mesa seria uns 100 mil, nesse que você falou, mais o içamento, ou seja, para ela ter em casa, assim, ela. olha, é difícil. Depende do lugar também, né? Depende do lugar, que vai ser, às vezes não é São Paulo, depende do peso da peça também, depende, por exemplo, de como que vai ser o acesso Né? para essa peça entrar, porque
putz, tem lugar que é duplex, então você tem que ir pela sacada, abrir janela e ver como é que espreme. Então, Muita coisa. é uma variável muito grande. Entendi. E conta como foi tudo, né? Assim, eu vi até que seu pai, ele construía brinquedos, né, de madeira quando era criança, Sim, tal. E essa paixão, ele foi evoluindo pro lado profissional, tanto é que ele, acho que ele foi marceneiro, chegou a sim. ser. Então, no caso, o Sidney, né? Ele é meu padrasto, mas assim, pai é quem de fato Sim. cria, né? Põe a mão na massa ali. E aí, cara, ele começou como um marceneiro mesmo. Quando eu era criança, ele acho que ele trabalhava numa marcenaria, fazia umas cadeiras meio estilo colonial, aquelas cadeiras com palha, enfim. E aí, muito jovem, ele acabou vindo para São Paulo. E aí, no caso, eu tinha um tio que tinha empresa de acrílico, mas a empresa, no caso, era mais para linha de papelaria, sabe? Fazer régua, material escolar, esse tipo de coisa. E aí ele começou a trabalhar lá, mas toda essa parte técnica, todos esses fundamentos aí, ele já tinha de saber dar acabamento em peça, cortar, montar. Então, quando ele conheceu minha mãe, e eles acabaram ficando juntos, ele começou com uma marcenaria na garagem de casa. Então tinha uma serra lá, tinha umas máquinas de lixar, uma. Ah, não lembro mais, cara, porque eu era muito pequeno, acho que eu tinha 4, 5 anos. E começou com isso. E aí acabou por ter um outro tio meu que tinha um terreno ali perto de onde a gente morava, que é onde é a empresa hoje, que ele usava de depósito, só que ele queria se desfazer. E ali ele pegou esse depósito, assim, cru do jeito que tava, deu um tapa só e começou com uma marcenaria mesmo. Isso estou falando de entre 95 a 99, 2000. Faz bastante tempo. E aí começou com uma marcenaria mesmo. Então, olha só que curioso. Tinha 3 tios. Eu tenho 3 tios. Cada um deles tinha uma fábrica de acrílico. Só que um era voltado para material escolar, o outro fazia coisas de injeção mesmo, tinha máquina de injeção para fazer coisa em alto lote, para licitação, e um outro se especializou em itens promocionais. Por exemplo, quando você vai nessas lojas de aparelho celular, que você vê aqueles displays coloridos, enfim, começou assim. E aí, esses meus tios aí começaram a receber alguns trabalhos de acrílico que para eles não faziam sentido pegar, porque era muito pequeno para a linha de produção deles, sabe? Então começaram a passar para o meu pai. E aí ele começou a pegar e começou a fazer aí, entendeu? Esse tipo de material. Então, essa parte de acrílico entrou muito organicamente na nossa linha de produção. E paralelo a isso, a minha mãe é cabeleireira. E ela sempre trabalhou nesses salões de cabeleireiro alto padrão, ali no Jardins, Morumbi, Itaim. E ela ainda tem muitas clientes, né? Mas no começo, ela que indicava um monte de cliente também, que as clientes comentavam que queriam fazer reforma. Então, meu marido faz, a gente está fazendo peça de acrílico, marcenaria, e começou dessa forma. Começou com pequenos convites de aniversário em acrílico de debutante com gravação em silk. E aí começou, faz uma mesinha menor, faz isso. Aí, quando chegou num determinado momento, que o acrílico se tornou muito mais rentável e dominante na produção do que a própria marcenaria em si. E por que que ele é mais rentável? Porque dá para cobrar mais ou porque ele é mais barato na matéria-prima? Não, porque dá para você cobrar mais, ele é mais caro. A matéria-prima é mais cara. É mais É caro. mais caro. E você consegue. Claro que a madeira tem sua beleza também. A gente Sim. recebe muito material de cliente, uns tampos de madeira de demolição gigante lá, de 2 metros por 2 metros, 2 por 3, que pesa 400, 500 quilos. Eu quero fazer um pé de acrílico aqui. Então, eles mandam pra gente, a gente acaba fazendo toda a fixação lá de pé de acrílico, no tampo de madeira. Então, esse tipo de coisa a gente faz também. Sim, hoje o grosso que a gente produz é acrílico, mas a gente produz muita coisa de acrílico com madeira, acrílico com metal, acrílico com policarbonato, e assim vai. Entendi. E como as ferramentas davam certo para o acrílico também na época, quando Muita ele... coisa você consegue aproveitar. Material de corte você consegue, de lixo. O equipamento de lixo é o mesmo, que vai mudar de repente é o tipo de lixo que você vai usar, se é 220, se é 400. É mais essa questão do acabamento que é diferente. Mas outros maquinários são mais específicos. Você precisa ter alguma coisa para tirar o corte do acrílico, porque quando você acaba tirando ela, por exemplo, do corte da máquina de serra lá, ela sai com um fio bem vivo. Então, a gente tem uma máquina lá automatizada que é a polidora de borda. Você coloca a face do acrílico ali, ela passa com um disco de diamante, desbasta tudo, tira o corte, fica super polido, sabe? E aí a gente vai se adequando. A gente foi se adequando dessa forma. E quando que o Léo entrou nessa parada aí? De que jeito ele entrou? O Léo, pessoa física, eu. Sim.
Olha, eu tive várias passagens pela empresa. Deu umas pingadas ali. Dei umas pingadas, mas assim, até você fala que eu sou fisioterapeuta de formação, né? Uhum. É porque nessa época que eu tava na escola, sexta, sétima, até a oitava série, até o terceiro colegial, na verdade, eu fazia, às vezes tava muito apertado de trabalho, eu ia na fábrica, depois do trabalho, depois da escola, na verdade, que eu estudava de manhã, e fazia uns trabalhos lá pontuais e tudo mais. Mas como eu era criança e da forma que meus pais apresentaram para mim, eu acabei não gostando muito, porque eu sempre tive um pé muito atrás com tudo que era me imposto obrigatório e, pô, me explica primeiro por que que eu tenho que ir Uhum. lá e dá um jeito de me estimular. Ó, era uma criança, mentalmente, o que que eu vou ganhar com isso? Mas, você tem que ir porque você tem que ir, obrigatório. Então, quando eu acabei o terceiro colegial, minha mãe veio conversar comigo. Pô, você vai fazer alguma coisa de vestibular? O que que você vai fazer? Por que que você não faz alguma coisa para ficar na empresa? Eu falei, Deus me livre, não quero. Não quero, mas nem a pau. Porque, para mim, eu não via valor naquilo, era imposto, era uma coisa que não tinha graça para mim, entendeu? E é por isso que eu fiz fisioterapia. Eu acabei quebrando esse braço aqui, passei um ano dentro de um consultório de fisioterapia, porque eu tive que colocar pino, fazer cirurgia, fiquei com o braço travado. Então, quando chegou na época de fazer o meu vestibular, a única profissão que eu conhecia a fundo era fisioterapia. Olha só. E aí, por isso que eu decidi por esse caminho, entendeu? Mas ainda assim, durante a faculdade de fisioterapia, algumas vezes eu acabava indo lá para a empresa para fazer alguns trabalhos e tal. Mas, de fato, quando eu voltei para a empresa mesmo, voltei para ficar, foi em 2014. Aí fazer quase, ano que vem fazem 10 anos Olha que eu só. voltei de vez mesmo. Mas É, aí com uma vez já convencido ou frustrado de fora, não, ou por que frustrado que você não. foi? Cara, na verdade, a minha história eu dei uma volta para poder chegar onde eu tô hoje. Eu me formei em fisioterapia em 2007, e aí eu fiz algumas especializações na área, mas o mercado em si é É muito cruel, injusto, é né? muito cruel, cara. E aí em 2010 eu fui tentar na Austrália ser fisioterapeuta lá, acabou que não consegui, mas foi Você morou lá um tempo? morei lá um ano. Foi uma experiência muito legal, Uhum. aprendi bastante coisa. Quando eu voltei pro Brasil, em 2011, eu comecei a estudar ciências contábeis. E aí, cara, eu me matriculei só na faculdade, mas as aulas iam começar, tipo, depois de um mês, sabe? É, e botei o meu currículo nas plataformas para ver se eu conseguia alguma coisa já. E por conta de ter o inglês já fluente, assim, porque eu sempre estudei inglês a vida inteira, desde moleque. Muitas empresas começaram a me chamar, mesmo sem ter não estar na faculdade, assim, por assim dizer, sabe? Então, eu consegui um trabalho em São Bernardo, numa metalúrgica multinacional de componentes automotivos. E fiquei lá, acho que 3 anos, 3, 4 anos na área de controladoria da empresa. Que ali era o cérebro das operações da empresa mesmo, que você tem... E tava fora total do que você tinha estudado, talvez até almejado. Foi uma coisa meio que caiu no teu colo. Na verdade, assim, quando eu comecei essa outra faculdade, eu tinha 26 anos. Então, eu tive que dar um passo do tipo, eu preciso fazer alguma coisa agora Se não, pra garantir minha vida, que entendeu? a água tava batendo na É, bunda, já. porque 4 anos para 30 anos, tô começando do zero. Eu entrei como estagiário nessa Hoje você empresa tem aí. qual Hoje idade? eu tenho 37. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Porque 30 anos, vou começar como estagiário, vou remar do zero, né? E, querendo ou não, quando eu entrei como estagiário, tinha gente de 21, 22 que era já analista, supervisor, e eu tava abaixo na cadeia. Então eu tive um pouco, como assim? Ele é mais novo que eu, mas eu respondo para ele. Eu demorei um pouco para entrar nesse jogo aí, para assimilar isso, sabe? Mas assim, pô, aprendi muito lá. Muita coisa que eu aprendi nessa empresa, eu acabei levando para Léo. Ah, Muita, então muita foi coisa. dessa escola, porque assim, se seu pai, seus pais, enfim, eles estavam meio no automático, assim, do que eles achavam que era certo, não tinha, de repente, uma organização mais eh, técnica, talvez, assim, de gestão, Não, não, completamente amador. totalmente. Tanto é que assim, Daniel, é, antes de eu voltar para Léo Acrílicos, os meus pais tiveram uma reunião comigo e falaram assim, meu, você precisa voltar, a empresa está crescendo e você precisa estar lá para cuidar e para ajudar a fazer as coisas. Eu falei, tudo bem, eu estou muito bem onde eu estou, tinha acabado de ser promovido, não tinha um super salário, obviamente, né? Mas estava bem, estava construindo uma carreira, isso para Uhum. mim era legal, eu nunca tinha feito isso, sabe? E aí eu falei, mas as coisas vão ter que ser assim, assim, assado.
Eu quero ter algumas cartas brancas para tomar decisão. Não quero tudo depender. Se for comprar um prego, eu tenho que perguntar se eu posso comprar um prego ou não. E tipo, isso foi muito difícil para o meu pai, porque ele é muito centralizador. Centralizador. Hoje ele tá bem menos, mas ele criou do zero a empresa, entendeu? Minha mãe ajudou, mas Tava muito na mão dele, ele né? carregou Tudo. nas costas. Então, para ele é muito difícil alguém tomar uma decisão que não passe por ele, porque é a galinha dele, ele é a galinha de ovo de ouro dele, entendeu? Claro. E aí voltei para a empresa em 2014. Voltei, aí, cara, quando eu voltei, é até engraçado. A empresa, todas as empresas que você vai ver tem o seu domínio, né? O e-mail, seu domínio. Sim. Era, por exemplo, @hotmail.com. Gmail, é. E aí, por exemplo, eu usava fax ainda, falando de 2014, cara. Fax. Não tinha um Instagram, porque ele não queria que fazer Instagram, porque tinha medo que as pessoas fossem copiar as peças dele, mas não tem como você tá no mundo digital hoje e não... Posso fazer só uma interrupção nisso? Assim, esse medo, né? Eu sempre comento assim, o ramo de vocês ele é, a barreira de entrada é muito facilitada, ou seja, qualquer um pode ir lá, ou aí entra o lado artesanal, a qualidade. Quando você fala de qualidade, excelência na entrega final do produto, se o cara também tiver a manha de fazer, ele também faz, aí como que você se diferencia? Cara, é muito simples. Você tem vários carros. Você tem um carro que custa 1 milhão, você tem um carro, hoje o carro tá caro pra caramba, né? Mas você tem um carro que É custa... commodities, tá? Fala, tem um carro, Fusca ou, Você né? tem uma Ferrari. Tá, Mas não tô falando, não quero ser prepotente para falar que eu sou a Ferrari, só quero dar um exemplo. Mas, por sim. exemplo, eu já tive clientes que me ligaram e orçaram uma peça comigo. Ficou R$ 2.000 minha peça. Pô, mas no Mercado Livre essa mesma peça tá R$ 500. Cara, foi uma semana assim que foi 4, 5 clientes que me ligaram para falar. Falei, que diacho, vou comprar essa peça. Comprei a peça do Mercado Livre. Comprou. Meu, não dá. Não dá, porque existe acrílico e acrílico, entendeu? Tem acrílico que é o acrílico cast 100% puro, que é o cristal que você pode comprar, que você não vai ter dor de cabeça. A peça não vai amarelar, não vai ficar com tom champanhe. É uma peça perfeita, sabe? E você tem um acrílico que é o extrudado, que é um material feito com componente reciclado ou que ele é feito com componente de segunda categoria. Então ele não tem um tom cristal e com o tempo ela amarela. Então assim, a barreira de entrada hoje é fácil. Inclusive eu tenho funcionários meus que saíram da minha empresa e criaram suas Montaram. empresas e foram trabalhar em outras, mas assim, impacto para mim eu não vejo. O meu cliente ele compra de mim porque ele sabe o material que eu tenho. Mas como você adquire o seu cliente? Como eu adquiro? Olha, eu tento ser o mais transparente com ele possível. Não, mas como ele chega até você? Eu tenho as redes sociais. Em 2014, quando a gente começou a trabalhar com o Instagram, eu não tinha nada de influenciadores, de permuta. Eu que tinha que ir atrás dessas pessoas para poder mostrar meu trabalho. Meu trabalho é muito conhecido ali no ramo onde meus pais trabalham. Marcenaria, no ramo de cabeleireiro da minha mãe. E tem alguns clientes que são AAA de questão financeira. Mas para o público ficar conhecido mesmo, eu tive que ir atrás de pessoas para fazer divulgação. Certo? Uma permuta. Eu te dou um produto, você me devolve em publicidade. Estou falando isso em 2014 no Instagram. Então eu ia dentro de quem eu achava que era meu público, maquiadoras, essas socialites, sabe, que tem essas casas, enfim. Era um público mais requintado, Mais nichado. né? É com esse tipo de pessoa que eu me comunico. Então, no começo foi difícil. Porque é mais difícil mesmo você convencer ela que você é bom, que você entrega, Então, né? assim, hoje eu tenho uma equipe de mídia e eles, todo mês eles recebem um monte de media book para a gente analisar o que o pessoal quer fazer permuta com a gente. Então, a gente faz uma triagem para ver se conversa ou não com o nosso público. Então, por exemplo, eu já fiz ação com Instagram de cantores e cantoras que, tipo, tem 30 milhões de seguidores, somados, uma dupla, por exemplo. E não engajou. Porque, seu produto é muito caro, seu produto, com o que eu tô pagando R$ 2.000, eu vou nessas lojas de... É a mesma história sempre. Você entendeu? E com socialite que tem 900, 1 milhão, converte pra caramba. Sim. Então eu tento ir nessa linha, eu tento tacar o meu público. Eu não tento fazer o que eu não é minha especialidade. Então, eu não brigo por preço. Se essa peça, a minha peça é 2.000, a do cara é 1.200, eu falo pro cliente, eu não sei que material ele usa, eu sei o quanto eu pago no meu material, eu sei o quanto eu vou colocar aqui de markup de mão de obra. Não tem segredo, é receita de bolo, entendeu? Eu não posso falar pelos outros. E como que cresce esse tipo de negócio, Léo?
talvez você tem condição de crescer, às vezes você rejeita pedido por não ter uma produção ideal, ou a pessoa às vezes quer um prazo mais apertado que você não vai conseguir entregar. Você diz eu rejeito o pedido por não ter a capacidade técnica para Não, não, executar? técnica não, mas eu digo de produção mesmo. Porque hoje em dia você tem 12 funcionários, por exemplo. Vamos dizer que você começa a ter demandas específicas. Ah, teve 2 meses que, meu, bombou, mas depois deu aquela acalmada. Então, às vezes a gente pensa, será que contrato mais, não contrato, né? Não tem essa... Sim, ó, então, sobre esse assunto, em 2020, que foi o ano que começou a pandemia, a gente ficou muito receoso, né? Putz, cara, o que que vai acontecer agora? Será que fecha? Será que não fecha? E para nossa surpresa, como as pessoas passaram a ficar mais em casa, elas quiseram organizar mais a casa dela. Foi onde vocês cresceram. Então eu tive que contratar mais gente para poder atender essa demanda. Olha só. Então a gente contratou mais 3 ou 4 funcionários, a gente acabou expandindo a empresa, a gente comprou mais maquinário, a gente começou a fazer conferências com clientes via online, porque você não podia ir na casa do cliente. Então a gente se preparou para isso. Agora eu não rejeito pedido nenhum, cara. O que vier a gente conseguir produzir, eu pego. Você encaixa, dá Eu seu dou jeito. um jeito de encaixar. A gente estabelece bem o que é prioridade para entregar lá, eu converso com a produção e assim, E fala para o cliente, fala, olha, eu consigo, mas é tal prazo, tudo bem, né? claro. É Claro que que assim, tudo depende de como você estabelece essas parcerias com seus clientes, né? Eu sim. tenho bastante parceria com o personal organizer, eu sei como elas trabalham, cara. Então, por exemplo, o cliente contrata a personal para ir na casa dela, para organizar, para arrumar tudo. Então, e é um serviço que não é barato. Então, a cliente contrata para a personal ficar 4 dias na casa dela. E naqueles 4 dias é terrorismo, cara, porque ela me passa, eu preciso disso, disso, disso para 4 dias, que é o dia que eu vou estar aqui, a cliente eu vou estar aqui, Vai, depois eu vai, vou estar. vai, vai. E aí é Pauleira pauleira. máxima. Então, hoje, até antes da gente começar a gravar que você me perguntou, eu tava vindo para cá, e eu me planejei e tal para vir para cá, para tentar deixar o mais livre possível a minha agenda. Mas E a entrou, cabeça também. e entrou um pedido agora na terça para entregar que era para ter sido entregue ontem uma parte e hoje outra, que são peças bem técnicas. E aí, putz, cara, falei, pessoal, Preocupação, né? vocês dão um jeito de controlar isso, porque é a parceria, né? É a parceria. Mais do que você fazer um preço bom, é você poder acudir o seu parceiro quando ele está precisando. Então, cara, teve dia de. Tem uma cliente lá que é uma personal organizer, ela ia fazer uma peça para um avião particular de uns clientes lá. E ela tinha que fazer peça de acrílico para a cabine do avião. E o avião ia decolar no sábado à noite. E a gente fez as peças, chegou no sábado de manhã, ela precisou de mais uma a toque de caixa, que a cliente queria porque queria. E por acaso naquele dia eu estava com a empresa aberta, eu peguei, fui para a empresa, a gente fez, acelerou e entregou. É o valor da parceria, entendeu? Claro, aí vai quebrando galho. E você se envolve muito no operacional? Como que é o Léo lá dentro? Então, quando você anunciou aí como um pouco de faz tudo, não tem como. Eu não sei como é eu não sei como é em outras empresas, né? Que tem mais funcionários, mas, por exemplo, lá, até eu vou falar dos outros funcionários que eu tenho lá, quando eu chamo eles para entrevistar, e a primeira coisa que eu falo é, você vai ser contratado para essa função, mas precisando, Um rodízio. tem que ter um rodízio, não dá para guardar posição. Você é de acordo, para você funciona, não funciona, tudo bem. E eu também, lá dentro, sou a mesma coisa. Eu tenho meu título lá, que eu tenho no LinkedIn de gerente financeiro, mas é uma das coisas que eu faço, entendeu? Então, putz, às vezes eu tenho que ir no cliente para ajudar a fazer uma medida, carregar uma peça, fazer o roteiro de saída de entrega, fazer compras, fazer o CAPEX, tem que fazer assim. E como que você cuida do negócio no sentido macro? Assim, são duas cabeças, né? Tem eu e tem o meu pai. Não fica tudo em cima do meu ombro. A gente divide. E o meu pai, ele é muito técnico. Então, ele fica mais com essa parte, por exemplo, de falar com clientes, de negociar, de até dar ideia para produzir as peças. Eu fico mais com essa parte, tipo, de mídias, de novas tendências, de financeiro, mas também olhando para a produção. É sempre Olhando para dentro, entendeu? porque dá, né? Não é que a gente fala, o dono tem que sair do operacional para poder ver o negócio de cima, né? Depende. Você tem que fazer isso. Você tem que, às vezes, sair do.
Você tem que realmente olhar de cima para ver para onde você está indo e se tiver algum erro na rota, corrigir isso. Sim. Mas você tem que estar inserido na produção também, porque é no dia a dia ali que você vai ver para onde sua empresa está caminhando também, entendeu? É ali que você consegue corrigir o curso das coisas com muito mais facilidade do que se você só olhar de cima e já ver que a coisa está meio enviesada. Você consegue fazer essas correções estando mais dentro do operacional do que Sim. só olhando como um gestor assim mesmo e, vou corrigir isso aqui na força. Não, quando eu digo isso, não é que eu quero dizer assim, o cara não pisa lá no chão de fábrica, não é isso. Mas é tipo, ele não fazer um trabalho, né, ocupar a sua hora na máquina, vamos dizer. O cara tá lá. Por exemplo, às vezes eu também atuo no comercial, vou num cliente, Claro. que eu acho que pode ser legal, né? Também não é só a gente ficar no WhatsApp, né? A gente precisa às vezes ter esse Essa momento. troca, né? É, e ainda mais quando uma parceria faz sentido, você está acreditando, o cliente já está na casa, já está rodando lá dentro, enfim, Sim. né? Eu digo assim, não ficar só apagando incêndio, não só. Porque se você se mete nesse ponto, você não tem tempo nem para ajudar o teu Claro. funcionário, né, o teu colaborador, e ao mesmo tempo você tá fazendo um negócio que não tá no teu escopo, não tá no teu colo, o funcionário tá lá, fala, não, deixa que o Léo tá resolvendo isso aí. Ah, não. Você acaba não ensinando, né, você acaba se perdendo naquele meio. Mas por quê? Porque você tá com aquela vontade de apagar um incêndio, né? Você não foi ver se tinha mangueira, se estava instalada a mangueira, se tinham panos, se tinham escadas, entendeu? Quero dizer? Não, entendi. Mas, por exemplo, assim, eu não me meto a fazer o trabalho que eles fazem lá para tentar acelerar um processo, para apagar esse incêndio. A não ser que seja um pedido muito grande ou o prazo é muito curto, igual eu já fiz várias vezes. O que eu tento fazer quando eu vou para a produção é organizar. Dá um exemplo, vai. Organizar. Então, Você por chega exemplo, lá, cara, entrou um pedido hoje que precisa ser entregue na sexta-feira e, cara, é muita coisa. Então, sempre que entra, eu junto a equipe, galera, é o seguinte, entrou esse pedido, tem que ser feito assim, e já delega e vocês conversam entre vocês também para me tirar as coisas das costas aqui, porque eu também não consigo ficar cuidando de tudo ao mesmo tempo. Eu nem tenho essa prepotência, entendeu? Porque eu sei que eu não tenho capacidade. Mas quando eu vou para a produção é para organizar. E aí, como é que tá isso? Tá precisando de alguma coisa? você tá atento mais no prazo e na organização deles. Mas É, você também atua como técnico, fala, ó, o X fica ali, você foca nesse trampo, acaba ele, você já pega esse novo, porque sim. você delega isso. Sim, eu delego, mas é um trabalho que eu tento fazer para que eles conversem entre eles sobre isso, para isso ser uma coisa que flua Mas isso dá naturalmente. para você deixar na mão deles, então, pelo que eu tô vendo, é tranquilo, Não, você confia assim no que eles se. confio, mas é sempre bom, assim, supervisionar como tudo na vida, né? Só Sim, para sim, ver, até para você não passar uma informação errada para cliente por sim. conta de falha de comunicação nem nada. Então, eu gosto de checar tudo. Eu gosto E de checar você tudo. tem tipo fichas técnicas que para realizar determinados serviços, você já documentou processos? Isso O processo, você diz, por exemplo, eu vou cortar essa aqui, esse aqui agora vai para cortar, esse vai lixar, esse vai acabar. pode ser talvez uma ficha técnica disso para tais produtos, mas eu digo, vai, um funcionário novo entrar, ele tem um guia Ah, ou sim. alguém vai chegar para ele, ó, fica do lado dele que ele vai te explicando. Não, como que Então, é? isso foi bom você ter falado, porque, cara, isso é uma coisa que eu brigo para fazer e a gente tá fazendo de uns 2, 3 anos para cá. Que Independente da é pessoa que documentar. é, por exemplo, você tem essa jarra aqui. Então, essa jarra, ela vai ter essa envergadura de 40, sei lá, 40 graus, vai ter uma espessura de tanto aqui na alça, assim, assim, assado. Você já tem a receita do bolo ali. Então, quem pegar já sabe que, por exemplo, vai fazer um carrinho de maquiagem, a lateral tem tanto, são tantas gavetas com tanto de altura, a espessura do material é tanta, o rodízio que vai usar para o carrinho acabar circulando é esse, condução, o furo onde que é. Isso tudo a gente está construindo. Essa base eu estou construindo. Como? Você está Eu documentando tenho, uma assim, ficha técnica. isso, eu tenho um projetista lá dentro, então, assim, tudo que vai para produção hoje, até para eu passar para o cliente para ele conseguir ver o projeto dele, a gente projeta, manda para ele aprovado, a gente cataloga tudo, guarda. Até usa uma ferramenta muito legal lá, acho que chama Trello, para fazer esse tipo de organização em Sim. cards, fica tudo dentro do pedido do cliente. Então, é muito mais fácil hoje da gente conseguir enxergar isso. Ah, daqui 5 anos o cliente me chama, eu quero esse pedido e tal, da forma que foi feito.
tá lá toda a ficha técnica, todo o projeto com detalhamento, espaçamento, enfim, toda a receita do bolo tá montada lá dentro. E quando chega alguém novo, como que vocês procedem? Ah, chegou o cara novo aí e tal. Você diz um funcionário? É. Cara, hoje eu tô com a ideia de lá dentro da empresa, quando for contratar alguém que a gente tá precisando contratar, eu quero pegar alguém que venha cru. Ah, um soft skill. Pra gente moldar ele à nossa necessidade, porque não querendo desmerecer ou falar que pessoas mais velhas não conseguem fazer o trabalho, mas é mais fácil para você moldar para a realidade da empresa, entendeu? Não tem tanto vício. Eu tenho um menino lá dentro, o nome dele é Ailton. Cara, ele entrou na empresa há uns 5, 6 anos atrás. E ele entrou sem fazer nada. E hoje ele... Sem saber fazer nada. Sem fazer, tecnicamente, sem saber fazer nada, mas o esforço daquele cara é incrível, cara. O que ele aprendeu, o que ele já desenrola sozinho hoje. Então, ele é um case de sucesso que a gente tem lá dentro e eu quero pegar mais pessoas para moldar como se fosse dessa forma, entendeu? Uhum. Eu tenho visto por aí, né? O soft skill ele tá muito em alta. Na Conteúdo Connect a gente faz isso também. É claro que o vício ele depende muito, né? Quando a gente fala, porque a gente tá falando de experiências. Ah, ele tem experiência, já trabalhou com isso, sabe mexer em tal ferramenta, sabe, Sim, né, como proceder em tal sim, situação. sim, Isso é bom, né? A gente vê. Mas o soft skill, que é a parte do caráter, a parte do esforço, da vontade, né? Todo sim. esse pacotão, né? Esse container de coisas que às vezes o cara mais técnico não carrega com ele. Assim, às vezes o cara mais técnico, ele só vai querer fazer aquilo lá que é de acordo com a função dele, entendeu? Ele não vai querer sair da zona de conforto dele para fazer outra coisa nova, dependendo da idade que ele tem e da sabedoria que ele já tem naquela área. Sim. E por conta do meu chão de fábrica ser muito nichado, as habilidades manuais ali, é muito difícil achar profissional, cara. Eu vi, tem um cara que passa só a cola, que é uma coisa que se Sim, errar, você perde a peça, né? não tem como. Isso você não consegue pegar você ali do nada e fazer e ficar perfeito. São anos e anos. Então, assim, quando eu pego um soft skill, você já sabe que a pessoa vai errar. Você já conta com isso. Porque ela tá aprendendo alguma coisa nova. Sim. Ninguém faz nada perfeito. E na tua conta, vale a pena, Léo, você dedicar talvez horas, não só suas, como de outros funcionários mais experientes, para ensinar do que contratar alguém que já tenha uma bagagem, em termos, falando de grana mesmo. Porque hora, vocês vendem horas lá, Sim, né? Não é só o produto, tem a sim, hora do profissional. claro. Vale a pena? Você já fez essa conta? Então, depende para qual função que eu vou pegar essa pessoa. Por exemplo, a área de colagem é uma área muito técnica. Ali eu não tenho como pegar um soft skill e falar, vai. Mete cola. Não é assim porque mata a peça, cara. O material é super caro. Então, nessa área, eu tenho que pegar um cara que saiba mesmo o que ele está fazendo. Que aí é um valor mais alto, Sim. de acordo com a capacidade do cara. Só que, para eu conseguir moldar alguém, acaba compensando. Porque no futuro, essa pessoa ela consegue fazer várias posições lá dentro, entendeu? E de abrir ela para o mercado também não tem que haver essa preocupação. Eu, pelo menos não me preocupo, porque ela tem que entender o propósito da empresa, né? Gostar, porque ela aprendeu Claro. uma profissão, de repente, né? Ah, claro. Eu acho que tem que abrir para o mercado, sim. Não tem como. Porque se você tiver alguém que tá lá e que corresponda com o que você precisa, beleza. Senão, você vai nesses jovem aprendiz e tenta pegar alguém e lapidar a pessoa. Não, eu digo de você ensinar tudo e a pessoa sair, sabe? Mas Muitos falam é uma isso, né? fatalidade, E né? como que você vai segurar? Mas Não não dá, tem né? como segurar. Cara, eu falo para todo mundo. Você tem várias empresas de acrílico. Você tem várias empresas de podcast, você tem vários podcasts. Se seus funcionários chegar para você e falar assim, olha, Daniel, eu vou trabalhar em outra empresa, vou ganhar R$ 200 a mais, se a pessoa quer sair por causa disso daí, vai, mas ela vai fazer isso em outra empresa, em outra empresa, em outra Sim. empresa. Aí você. Não adianta nem você leiloar, né? Você cobrir a oferta, porque você falou, se o cara já tá me trocando por duzentão, Não, ele vai usar isso como alavanca sempre, para ganhar sempre mais, e mais, e mais. Já teve isso no passado, de um funcionário que sai de uma empresa concorrente, que vai na minha, e fica na minha um tempo, aí volta a aprender outra empresa. Aí eu já cheguei a conversar com um dono de outra empresa e falei assim, cara, vamos se fortalecer como categoria? Isso. Se fulano de tal for aí, ou se algum funcionário seu vir aqui, eu te falo, a gente conversa, porque senão a gente fica refém. Total. A gente fica refém. Total.
Fez bem. Não é que você quer formar cartel, não é isso. Não, não é isso. É simplesmente se proteger, porque a gente tá muito vulnerável a isso, É né? meio que um acordo de cavalheiros, né, Sim, cara? acordo de Ó, eu não vou cavalheiro. nos seus funcionários e você não vem nos meus. E se vier alguém aqui bater, eu vou te falar, porque eu acho que você tem que ser certo em tudo, Sim, entendeu? sim. Eu acho que é o certo. É porque ficar leiloando não é legal, né? Ah, não, assim, eu tive um funcionário que saiu da empresa ano passado e saiu num meio conflituoso assim sabe como as coisas correm na produção, né? As informações. E Uhum. chegou, ele tá querendo levar a gente daqui que ele foi trabalhar em outra empresa, concorrente. Aí e a pessoa veio falar comigo, ó, eu não vou sair porque eu gosto de estar aqui com você, vocês me ajudaram quando eu precisei, vocês me estenderam a mão. Uhum. E aí você vê o caráter da pessoa aí, entendeu? Mas porque não porque ela quer que você dê algum reconhecimento financeiro para ela, por ela, você ficou, pela sua lealdade eu vou te dar. Mas mais porque realmente ela gosta de estar ali e ela tá feliz ali, entendeu? E ela vê perspectiva de crescer. É mais por isso. É, a gente tem que sempre se proteger nesse lado, porque o mercado gira, né? E você fica, às vezes, à mercê, né? Fica, fica, cara. Mas aí vai de empresa para empresa o comportamento, né? Inclusive, por exemplo, assim, esse de ter concorrência. Eu vira e mexe, eu faço pesquisa na internet para ver outros sites de concorrentes para ver o que tá rolando, né? Não dá para você só olhar pro seu negócio, você Sim. tem que saber o que tá acontecendo. Cara, no passado, o que eu achava de fotos minhas em outros sites, e tipo, o cara, ele não se deu nenhum trabalho, ele pegava a minha foto, eu sempre coloco as fotos com marca d'água, ele deixava a foto o mais claro possível para ver se a marca d'água ficava invisível, mas ainda assim dava para ver. Não, Eu me é. liguei passando por cliente, esse carrinho, por exemplo, aí que tá, o meu carrinho, igualzinho que ele tava anunciando lá, eu vendia por R$ 2.500, tá R$ 1.200. Com a foto, descrição. Falei, então, cara, Sacanagem. então, essa foto é minha, se você não tirar, eu vou ter que te acionar legalmente e tal. Várias vezes já achei isso daí. Isso você Hum. acha até hoje. E como que tivemos o Léo empresário, assim? De onde brotou? Tudo bem, você foi convidado, você falou lá no começo que você estava precisando de alguns avais ali, umas cartas brancas e tal. Mas assim, isso já estava em você depois de um tempo que você estava lá? Já tinha a veia empreendedor ou não? Você foi fazendo lá ou até hoje talvez você não sinta? Eu acho que surgiu natural, cara, sabe por quê? Acabou que você estando lá dentro, você acaba vendo o potencial de crescimento da empresa e o quanto que dá para você melhorar e criar processos e facilitar e inovar. E é um caminho natural que você vai E acabou trilhando. te empolgando isso, então. Pra você ter ideia, quando eu voltei lá, não tinha controle de nada em 2014, cara. Então eu criei tudo do zero. Eu contratei um sistema de gestão, esses RP, não tinha relógio de ponto, putz, não tinha Instagram, era tudo fax. Eu fiz o básico, eu criei uma estrutura mínima aí, de lá a gente começou a evoluir. E o básico que eu criei já deu um super retorno. Como, por exemplo, em 2016, eu criei a loja virtual só em 2016. E eu criei a loja virtual sem o meu pai saber. E você não usou o Marketplace para te ajudar nessa experiência da venda online lá? Não, então, isso aí eu criei com suporte de time de mídia, já a Ah, tá. loja, atrelada a marketplace e tal. Quando ele soube que eu criei a loja, ele ficou muito bravo. É "Ah, mesmo? como você usa do meu dinheiro sem minha autorização?" E aí eu mostrei pra ele, ó, já vendeu tanto, a loja já se pagou tantas vezes. E aí, Mas você é sócio agora? não. Você não é sócio. Assim, eu tento Tem, ó, tem o seu nome lá, né? Sim, tem, mas eu tento me comportar como mais um lá dentro. Eu não tento pegar esse negócio de dono, de eu sou filho do dono, ou usar isso como algum tipo de benefício lá dentro, entendeu? Claro que assim, tem umas Não um regalias. benefício, mas mérito. Você cresceu o negócio. Ah, sim, não, isso é uma coisa que, tipo, é uma coisa não falada, sabe? Sim, ficando. Fica no ar. Tá. Fica o dito, mas fica não É falado. velado ali, Fica uma tá? coisa velada. Uhum, Mas eu não tenho isso pra mim do tipo, é claro que um uhum. dia, se meu pai decidir se retirar, eu quero continuar tocando a operação. Então, é engraçado porque muitos dos conflitos que nós temos é hoje por conta da empresa. Tem que focar nisso aqui, tem que fazer aquilo daquele outro jeito, e é sempre pro bem da empresa, entendeu? Porque eu falo para ele, assim, cara, eu quero chegar no momento, se chegar no momento de pegar o bastão,
eu quero que a empresa esteja viva, sabe? Eu quero que ela continue bem e não quero pegar um buraco que não quis se atualizar por medo de, sei lá, de inovar, de nada. Uhum. Ah, legal. Então você já tem uma cabeça de empresário sem pretender ter, né? Sim, Se for sim, ver. sim. Quando eu entrei lá em 2014, eu dei uma melhorada e eu vi que o marketing precisava melhorar. Só que, tipo, eu não tinha bagagem nenhuma de marketing. Aí eu fiz um curso na SPM de 2 anos, tipo um MBA, foi bem legal, aprendi bastante coisa, conheci muita gente. Até hoje troco, assim, informações, figurinhas para ver o que, que tem de novo e tal. Então, acho que começou daí, entendeu? De querer melhorar, fazer a empresa ser vista, do tipo, com quem, que pessoas eu gostaria que falasse da minha empresa, sabe? Esse tipo de coisa. Não, tipo, qualquer pessoa vai falar. E você vê que o marketing é muito importante, assim, para um crescimento. Mas sim, sim, Sem ele, ele não. direciona total. Total. Ele direciona total. É o que gera o desejo, é o que as pessoas querem ter dentro de casa. Se a pessoa gosta daquele influenciador que conversa com o meu público, é com ela que eu tenho que estar e o cliente vai atrás e vai converter. Então, não tem como mais não ter marketing, ficar só nesse boca a boca. E o mundo hoje é digital, cara. Hoje o que eu faço é tudo no Instagram. Antes eu tinha muito telefone, hoje o telefone mal toca, é tudo ali no Instagram, no WhatsApp, Você negocia muito pelo Instagram? muito pelo Você não Instagram e faz pelo Google, WhatsApp. essas coisas também? Google, Não faz faço também? Google Ads, faço tudo. Ah, Muito então você bom, tem por o sinal também. pacotão, container todo. Tenho. Legal. Ah, não tem como não ter, né? Não. Não tem como. Ah, eu, Conteúdo Conecta faz, né? eu, como consumidor, você também, se passou da terceira página de procura lá do Google, você nem vai mais atrás, Não. cara. Então, Falam até que se você esconder um defunto na segunda já página, não vê. ninguém acha, Não né? vê. A informação tem que estar É, lá, estatelada ali, primeiro para todo bloco. mundo ver. Não tem como não fazer. E é legal ouvir isso, viu, Léo? Porque muita gente ainda tá um passo atrás, né? Como que você falou do conflito, às vezes, com seu pai? Essa parte do digital, hoje em dia ele vendo números, porque eu tive até um cliente que você falou, eu lembrei, de mostrar as vendas, né? Sim. Aí quando o cara vê, não, realmente funciona, né? Ah, Hoje em dia ele já tá mais tranquilo nesse ponto. tá. Tanto é que é muito engraçado, assim, quando nós fazemos as publicações no Instagram, a gente sempre traça um planejamento. Ó, a gente vai postar isso, a próxima postagem daqui tantos dias vai conversar com tanto. Eu não faço aquelas postagens que é um monte de spam direto, assim, sabe? Sim, É um negócio mais, assim, de acordo com o que eu quero tranquilão. produzir, tranquilão. Sim. E aí, quando ele vê que, por exemplo, pô, você não vai postar nada no Instagram, Ah, ele mesmo já tá de olho. posta isso daí e tal. E aí ele Ó, quer que eu poste as coisas, tipo, não, calma, vou postar. Só que o ruim, por exemplo, assim, de ter essa parte familiar, ele quer que, por exemplo, eu posto coisas que não conversa muito, ou a foto não tá legal. às vezes não entende, né? Isso é uma briga que eu tenho com ele. A foto é a alma do negócio, entendeu? E Totalmente. aí, pra ele, ele acha que se eu postar uma foto ali da produção da peça, vai converter. Eu falo, não, cara, ali é uma foto fria, não tem vida. Você tem que dar vida pra peça. Porque senão vira um teco de plástico. Você tem que colocar ela num lugar pro pessoal ver a função dela. Contextualizar. Entendeu? Isso é uma briga que eu tenho com ele, cara. Então, ele meio que. Eu acho que ele tá começando a entender isso agora. Mas acho que dia a dia, tijolo a tijolo, você vai Exato, construindo, exato. né? Até a mentalidade. Mas, cara, o que eu vejo, por exemplo, de quando eu voltei até hoje, é, ele é outra pessoa. Ele aprendeu muito, ele sempre foi uma pessoa muito resistente a coisas novas, a aprender. Ele deu um pulo muito grande. Deu. Deu. Ah, senão o cara fica pra trás, né? Acho que ele percebeu, ele falou, cara, Claro, ou vou, tira essa carapuça, tira claro. esse crachá do tiozão da garagem, Exato. né? E vou Mas assim, por que que se transformou na Léo Acrílicos e por que que você põe o teu nome, o teu rosto, né? Então, porque Leão Acrílicos, basicamente porque eu era criança e aí queria um nome para a empresa. É um carinho. Ah, É, vamos pôr o nome do Léo. e aí, cara, eu acho importante dar um rosto para a empresa a empresa ter uma persona por trás dela, né? Não ser só aquela peça, uma empresa que faz peças, mas qual que é dessa empresa? O que que ela faz além disso daí, sabe? E eu fui resistente no começo a eu ser a persona da empresa, porque para mim na minha cabeça ele deveria ser É, o
a persona, mas ele é super avesso a essas coisas. Cid Acrylics. Sidney Reinaldo. Mas seria Cid É, ou Rei dos Acrílicos. alguma coisa assim, mas ele não... E Não aí o meu foi. time de mídia falou, tem que ser você tem que participar. Eu sou meio travado pra essas coisas ainda, cara. De, faz uma selfie em tal lugar falando aqui. Puta, eu tenho zero cacuete pra isso, sabe? Mas eu gosto, às vezes, de mostrar o bastidor da empresa ou participar de um programa. Cara, ano passado que nós participamos do Pequenas Empresas, cara, pra mim foi uma vitória muito grande, porque ele no começo ele tava super resistente com isso, sabe? Vai gravar, vai mostrar aqui dentro da empresa, Os caras vão ver, vão vai copiar. ter que abrir número e tal. É. Eu entendo a preocupação. Vão me roubar, vão copiar minhas ideias. Mas, puta, cara, ver a felicidade que ele ficou depois de, mandar pros meus amigos, eu tô na TV, entendeu? Aí ele começa a dar valor para aquilo, realmente, cara, deu um boom muito grande pra gente. Dá uma credibilidade grande, né? Sim. E é isso que eu busco quando eu vou, seu persona, é buscar essa credibilidade, falar, o Léo Acrílicos tá aqui no podcast hoje ele tá gravando com outra pessoa, enfim, é mais isso, entendeu? Eu já ouvi duas pontas disso, que tem que ter e uma que fala que não tem que ter. Porque se você for vender a empresa, ela tá muito atrelada a você. Né? Certo. Então tem a tua cara, tem o teu jeito, então quem vai comprar depois, o Léo saiu, não vou comprar mais, por exemplo, entendeu? Certo. Eu não me vejo como eu sendo a cara da empresa, eu me vejo mais como sendo eu o embaixador da empresa, entendeu? Sim. Eu não... No teu caso, realmente, eu entendi, é diferente, né? Não tá a mão do Léo, o artesão Léo, não é isso? Mas engraçado é que eu e meu pai, o Sidney, os clientes confundem a gente. Então, às vezes eu sou o Sidney, às vezes muitos clientes chamam ele de Léo, os clientes chamam ele de Léo também, e assim vai. Às vezes ele coloca meu chapéu, eu coloco o chapéu dele, e assim vai, não tem muito o que fazer. E, cara, me fala uma coisa, para quem tá nesse ramo de serviço, né? Vamos pôr nessa categoria o que seria de artesãos, a gente pode chamar assim, não? Como que a tua categoria chama? Pode ser. Marceneiro, pessoa que faz acrílico, que mais que tem desse setor? Vidraceiro também pode ser. Vidraceiro eu acho que nem tanto. Acho que seria mais artesão mesmo. Artesão. Mais artesão mesmo. O que você vê para alguém que de repente possa estar assistindo esse podcast e tal, de repente que você possa aconselhar o que você fez para mudar, para conseguir crescer, que visão que esse cara tem que ter? Você consegue passar assim Puta, pra mim, da minha experiência, foi ser hands-on, cara. Não ficar somente ali na gestão. Tentar sentir a dor do pessoal do chão de fábrica, o que tá acontecendo, quais são as dificuldades, e trabalhar para facilitar isso aí, o dia a dia, entendeu? Mas não é. Eu já ouvi também dizer muita choradeira, né? O chão de fábrica geralmente nunca nada tá perfeitamente bom, ou não? Cara, mas até no âmbito pessoal, se você for parar para analisar, nada vai estar assim, sempre 100%. Mas assim, eu tento ser com o pessoal que trabalha lá o mais aberto possível para que eles se sintam à vontade para vir falar comigo, né? E assim, precisa arrumar essa ferramenta, precisamos ter um espaço aqui, precisa ter uma bancada X, né? Ou até pessoalmente também, sei lá. Às vezes pessoalmente. Até pessoalmente também, porque tem uma vida fora, né? Sim. Impacta diretamente lá dentro. É claro que você não consegue fazer tudo para agradar. Nem como amigo você consegue, imagine assim como relação de trabalho, vínculo de trabalho. Mas escutar a produção para mim é um ponto muito importante. Isso é uma coisa que eu carrego da fisioterapia, cara. Dessa parte de ser mais empático, de ter, por exemplo, eu me vejo como eu tratava meus pacientes, sabe? De ouvir, de tentar entender. Às vezes você tenta colocar a roupa do cara para ver o que ele tá passando. Muita coisa eu não consigo resolver, mas eu converso e tento ser assim, dar um suporte. É o que eu tento fazer. Legal isso. Bom, eu sempre ouço as pessoas falando para ouvir a dor do cliente. Você, no caso do cliente, você é ouvidor ou as coisas já vêm meio que prontas para você realizar? Não, do cliente eu também escuto dor, cara. E aí eu tento resolver. Mas o que mais, assim, me estressa quando eu tenho que escutar a dor do cliente é porque, geralmente, não é uma dor que está atrelada a Léo Acrílicos. Por exemplo, cara, eu tô tendo dor de cabeça, por exemplo, só pra você ter ideia, com transportadora. Então, sempre que eu saio de férias, que é no recesso, eu escuto cliente bravo comigo. Porque a transportadora
sempre atrasa, ou para no centro logístico da transportadora e eles não entregam, ou, por exemplo, chega quebrado o material lá. Nossa, aí o cliente fica bravo comigo, mas é uma É, negociação. porque você que vendeu, ele não quer saber a Exato. transportadora, né? Em tese, Sim, 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 mas no checkout ele sabe, o frete que ele tá pagando é sim. sempre o que a transportadora manda para mim ali de invoice é o que eu passo pro cliente pagar. Ele já sabe que ele tá pagando, eu não fico com nada mais de frete. Isso é uma dor do cliente que eu tenho que resolver, e aí a gente tem que se estressar com a transportadora para atender o cliente, porque senão o cara fala, cara, eu vou cancelar a compra. É que aí é um parceiro, né, cara? É um stakeholder. Não sei se você Mas às vezes não consegue. é nem tão parceiro, né? Não, parceiro que eu quero dizer é um stakeholder, Sim, vai. sim, sim. Você Não, eu precisa entendi. desse cara para Sim. concluir o teu negócio, vai. É, mas é o que eu tô procurando. Eu tô procurando outros. Talvez esse ano eu consiga colocar um outro parceiro no meu checkout. Olha, eu vou. A gente entrevistou, não sei se o Matheus lembra, né, Matheus? O Gustavo Valente, cara. Ele tá revolucionando esse lance de logística, de entrega. É white label, você coloca a tua marca lá, a pessoa acompanha em tempo real. Legal. Ele que cuida da transportadora, o cliente negocia, ele tem como escolher o que que ele quer, não sei o Aham. que, prazo. E tá funcionando. Ele tá em grandes players também, estão Ah, contratando. eu vou atrás. Mas Eu o que vou te passar o contato me dele. passa, mas o que eu fico muito restrito quando eu vou procurar a transportadora nova, por exemplo, é a cubagem do meu produto, que é muito grande, às vezes é pesado, tem transportadora que não É, pega. então, mas aí ele tem resolução para tudo. Ele atende mais o varejo, né? Sim. Talvez, mas aí você bate Ah, papo sim, com ele, não, ele é legal, legal, super legal, firmeza, assim. Acho que é legal, né? legal. Você também, porque ele pode atender essa uma grande dor e de repente você resolver essa sua vida nisso, cara. Sim. Não, eu tô precisando, mas isso é só Porque um não é exemplo. você que escolhe a transportadora, é ele que. Sim, Acabou. ele Você pega o contra. melhor É, ali. isso, Entendi. exatamente. Ele Não, que cuida das buchas. mas assim, esse é um dos exemplos de dor. Por exemplo, Entendi. agora, quando tem alguma dor atrelada à minha empresa, cara, aí eu resolvo super rápido. Então, mas aí você está falando de uma dor, vamos dizer, o machucado, vai. O que eu quero dizer de dor do cliente é antes disso, ou seja, na hora que ele está escolhendo, é que o seu é o lado gostoso da coisa, né? As pessoas te procuram para resolver, não é resolver um problema, ela procura por querer decorar, não é? Sim, Claro, na parte de organização, sim. Ah, uma dor, vamos dizer. Puta, eu precisava de um móvel igual que você falou, que você criou de manicure, cabeleireiro e tal. isso, É uma dor, porque você nicha, né? Você sim. compacta tudo num lugar só, um carrinho, enfim. Aí legal, você resolveu uma dor. Mas nisso, alguém te procura, por exemplo, puta, Léo, eu tenho um, sei lá, quero fazer meu home office ou não sei o quê. Eu preciso, minha sala, ela tem uma curvatura na parede. Como que você. Isso é uma dor, ou seja, ela não sabe como resolver. Você vai, Sim, faz um projeto, você desenvolve um produto que é para ele. personalizado. É 100% para ele. É 100%. E claro, a gente sempre é o transparente, 100% transparente possível, cara. Eu não vou prometer um milagre que também não Claro, vou conseguir entregar, entendeu? Mas dentro do que a gente consegue fazer, bacana. E é legal. E quem tá, então, no ramo, vai, de artesão, você tem que. O que você aconselhou é falar, entender equipe, né? Que é a principal mão de obra ali sua. sim. Quem tá te ajudando, mesmo quem tem um funcionário, quem tem 20. Sim. Cara, e uma coisa que eu aprendi, que eu tô aprendendo ainda, é gerir pessoas, cara. Isso é o Porra, segredo, será? pra mim é, porque se eu não tiver a minha equipe na mão, não souber gerir o Você pessoal, não é nada e ninguém, né? você não produz, cara. Não Você não produz. produz. Você pode ter o talento ali, mas você não Tá te produz. boicotando às vezes, né? Ele não vai te dar 100%. É, Claro que assim, o que eu entendo, você tem os direitos e deveres. sim, Mas tem muita coisa que não dá pra você cobrar 100% preto e branco na regra, é entendeu? Você tem que verdade. entender, você tem que saber lidar. E isso é uma coisa que eu faço muito bem, cara. Eu Você consigo, faz eu eu bem consigo isso. fazer muito bem isso. O meu pai, ele já é mais espartano nesse sentido, entendeu? Uhum. É a relação. Gostei do termo Ele espartano. é bem assim, relação líder ali, funcionário, obedece, Faz e fica faz quieto é aí, se não exato. pede a conta, vai E pra embora. mim é diferente, entendeu? Eu quero entender, pô, por que que ele tá fazendo isso, cara? O que que tá Ou porque levando? não está Ou fazendo. por que que ele não tá fazendo? E aí eu chamo pra conversar. Mas isso você aprendeu ou isso é nato?
Eu sempre fui, mas assim, tipo, de querer resolver as coisas, de conversar. Isso eu sempre tive dentro de mim. Foi potencializado quando eu fiz faculdade de fisioterapia, cara. Quando você tá na área da saúde, você tem paciente, é diferente. O trato é diferente. Para você falar, Isso se aprende também. você aprende. Eu li um livro uns anos atrás chamado Comunicação Não Violenta. E aí você, basicamente, você aprende como falar mesmo, como colocar as coisas. Tem como você colocar uma coisa que vai gerar um atrito e tem como você, ó, você coloca de uma outra maneira que você contorna a situação, a pessoa te E se entende. às vezes a personalidade do cara ele não quer? Ele sabe que se ele falasse mais manso ou de um outro jeito, aí ele vai ter que arcar com as consequências, né, Léo? Não, Se ele quer aí, se falar mais duro, falar sem muitos dedos, como falam. não, mas aí tem uma cadeia de hierarquia, né? Eu tento tratar todo mundo ali de boa. Eu tiro o meu papel ali de estar num papel de gestão, de liderança Líder. e quero conversar de igual para igual. E essas conversas, quando os funcionários se permitem a ver que, por exemplo, eu não tô querendo caçar alguma coisa ali que tem errado e tal, eles é super produtiva a conversa, sabe? Quando eles saem da defensiva. Mas quando chega nesse ponto do tipo do cara falar mais alto, ou não vou fazer, aí não. É uma empresa ainda, entendeu? É, Tem regras a serem sim. seguidas, e, enfim, aí Aí já foge muito, já né, foge do do que... escopo, né, cara? Sim, Aí não tem como você manter uma pessoa assim, porque você acaba correndo o risco de perder toda a sua produção. Você tem que ser e desmotiva os outros, ou deixa os outros, né, acharem que, você tem que ser justo para todo mundo, sim, para todo mundo. Não é porque, por exemplo, o cara que tá lá dentro é meu amigo, é amigo da família, que ele vai poder fazer qualquer coisa e vai passar impune, é, entendeu? Eu tenho que mostrar para todo mundo ali dentro que que há uma justiça, né? seja para ele ou para ele ou para ele é igual Sim. para todo mundo, entendeu? E foi até um caso que aconteceu no passado de ter que desligar uma pessoa que era muito próxima da família, que me viu crescendo e não sei se acabou confundindo as coisas e infelizmente a pessoa teve que ser desligada, Uhum. porque chegou no ponto dela não querer aceitar tomar uma advertência. E aí você, como assim? Ele não quer tomar uma advertência? Ele não tem Ah, muito o que querer, as porque se ele tá ferramentas. tomando é porque ele causou alguma coisa lá Sim, atrás, e né? aí você tem dois caminhos. Você pode pedir para quem estava presente assinar como testemunha, mas aí eu acho que é um caminho mais delicado, porque Ah, você, pô, totalmente. vai. E Não, a tá pessoa expondo, continua. né? Você vai expor e todo mundo vai estar lá dentro ainda, com aquele ambiente contaminado, ou. Total. São as Aí decisões você tem difíceis que a gente tem que tomar. que não é fácil, né, Não, mandar embora, né, Léo? não. E aí, para mim foi. Para mim, assim, para o meu pai, que foi muito difícil. Porque era uma pessoa próxima, que a gente tinha como amigo. Eu tenho como amigo ainda, né? Eu não sei se para ele mudou alguma coisa, mas parece que você tá velando um corpo ali, sabe? Ficar aquele climão, né? Fica aquele buraco, né? Então, quando aconteceu isso, logo reuni a equipe para conversar, enfim, que impacta emocionalmente todo mundo. E esse tipo de gestão emocional tem que ser feita também, né? Porque Tem. o psicológico, ele manda muita Dá coisa. uma bala. Abala demais. Nossa Senhora. E assim, pra gente então tá caminhando pro fim, o que que você deixaria de para quem está empreendendo de um âmbito geral, não só no seu ramo, segmento, categoria, eh, se for uma palavra, se for uma frase, o que que você carrega com você, que você fala, cara, isso aqui eu acredito, isso aqui eu sigo. Ah, para mim, o que eu acredito que para mim é inegociável é isso que eu te falei de gerir pessoas, cara, e tentar ser empático e entender o que tá rolando por trás aí da pessoa que tá com a roupa corporativa, entendeu? Se for então uma palavra empatia, seria É, a para palavra. mim sim. Para mim sim, porque Você usa em tudo, né? Com o funcionário, com o cliente, sim, com você mesmo, com sim. o teu cônjuge, enfim. Não, eu acho que sim. Se você não tiver isso, nenhuma área da sua vida vai estar boa, nem que seja com o seu cônjuge, ou com a sua equipe profissional, ou com seus amigos. Não tem como você ter uma amizade ou ter uma empresa olhando só pro seu umbigo, pros seus interesses, cara. Uhum. Não tem como. E dá para crescer, Léo, de um jeito honesto, né? Dá para crescer respeitando os outros, respeitando o seu próprio negócio, porque quando você respeita o seu negócio, está respeitando as pessoas que lá estão com você, que dependem de você, né? Porque se fizer uma cagada lá na frente, qualquer cagada, vai, um empréstimo mal feito, uma ousadia, um salto muito grande,
você tá pondo em risco tudo aquilo construído, né? É assim, cara. É claro que você tem que olhar para as oportunidades, né? Sim. Mas você tem que ter certeza que aquilo que você faz bem, você tá fazendo bem mesmo e aquela ser sua pedra angular. Aquilo tem que ser a sua estrutura. E a partir disso você planeja todo o resto. Se você vai conseguir pegar essa oportunidade, se é muito arriscado. Eu nunca tento pegar alguma coisa que eu não consigo fazer lá na empresa, porque eu sei que eu não vou entregar 100%, eu sei que talvez o cliente fique chateado, e aí propaganda rápida, propaganda ruim corre rápido. Então é o que eu tento fazer. Não, aumentar o galpão. Ah, vamos mudar para um lugar gigantão. Sobre isso, a gente faz muito planejamento, mas, por exemplo, essa parte de empréstimo que você falou, graças a Deus, cara, a gente está numa posição hoje que a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer com recurso próprio, cara. Então, esse ano a gente está com um projeto para expandir nossa empresa. Ah, então, legal que você entrou nisso, até desculpa te interromper, mas é legal. Eu vejo muitos empresários não saberem cuidar do dinheiro. Como que se cuida de um dinheiro? Vocês lá têm um caixa só para empresa, né? Muita gente pega, Sim, mistura, faz aquele balaio, né? CPF com CNPJ e... mas isso é uma briga que eu tenho também. É? Desvincular meu pai, pessoa física, da pessoa Sério, jurídica. ainda ele atua, Sim, pega dinheiro do caixa, sim, assim, vou comprar é um... meio difícil para você manter isso equilibrado, né? Manter a coluna outros ou retirada do proprietário sempre. Sério, é? Mas, por exemplo, a gente tem o nosso fluxo de caixa em dia e, por exemplo, o que sobra de excedente, ou a gente coloca em alguma aplicação que vai render alguma coisa a mais pra gente, mas E quando tem que pôr ou não? Não chega nesse ponto, graças a não, Deus, não chega. tá? Não chega. Só guarda. Só aguarda, exatamente. Então, como que um empresário pequenininho podia, o que que você aconselha a fazer? Falar, meu, faça a sua retirada, tenha o seu salário também, porque se você é um funcionário da empresa, você tem que ter um salário. A retirada, o prolabore é separado, não é assim, Léo? Sim, mas aí depende muito do estado que a empresa tá. Se for muito começo, você nem faz retirada para você, né? Tudo que você ganha, É, você eu reinveste. realmente é. Você reinveste e tira o mínimo para sobreviver, cara. Porque senão você vai ficar naquilo, né, Léo? Sim, É você vai por ficar isso que você não patinando. tem que tirar, né? Porque tem gente que fala, não, sobrou é meu. Não, nem dá para você pensar assim também, né? Mas eu já vi que tem. Não, não, pode ser. Assim, tem, Mas, né? por exemplo, assim, vou voltar na pandemia. Quando começou 2020, a gente ficou preocupado. Mas Todo você mundo tinha um ficou. caixa lá. Mas a gente não ficou tão preocupado porque você fala, pô, a gente tá coberto. Não é aquela coisa que eu tô com empréstimo, eu tô com coisa financiada, com Sim. isso, com aquilo, entendeu? Então, pra gente foi super legal. Deu para expandir. A gente estava construindo uma relação legal com o pessoal da China para trazer material, matéria-prima. Mas ficou tudo em pausa. Tem em pausa até agora, porque Imagina. o preço do frete, os impostos estão um absurdo de caro, entendeu? Uhum. Não tem perspectiva para diminuir. Mas se você está começando, cara, É é fundamental. fundamental você. Até arregar bem cru, né? Talvez aí se ajudar. Divide em três, né? Sim, eu gosto muito de escutar podcasts, né? E tem um que eu gosto que é da Infomone, que é do Zero ao Topo. Pô, cara, você pega pra escutar o pessoal falando, por exemplo, da CIMED, essas farmacêuticas, o pessoal tudo pega o dinheiro do começo e reaplica, É. reaplica, Teve, reaplica. acho que a Amazon, né? Até Ah, hoje nunca exato. tirou. É só reinvestido. Exato. Aí você potencializa seu Seu próprio empreendimento, né, cara? empreendimento. Sim, É claro, por isso que tem que ter o salário. Porque assim, muito dono, ele começa sozinho ou com sócio. claro. Aí eles vão achando o que sobra. Sim. Na Ah, preciso verdade, viver, né? esse pensamento preciso viver, ele é meio perigoso, né? É, claro que assim, o que sobra, na verdade, você tem que ver o que sobra. Se aquele excedente que sobrou no mês não vai ficar no outro mês para você pagar. É, porque a folha vence quinto É, dia útil e às você vezes é. entendeu? Sobrou no mês, mas vamos lá, ver o planejado aqui, o quanto que vai sobrar real. Mas eu acho que depois de um certo tempo, sim, é válido você ter. Óbvio, você tem que ter, né? O seu prolabore ali que você retira e você vive com aquilo e. Eu já, por exemplo, faço um outro modelo lá na conteúdo. Por exemplo, eu tenho o meu salário que eu sou, vai, o gestor. Um salário de gestor, Sim, porque você tem que fazer essa conta, sabe por quê? Porque se você não tá lá, você teria que ter um gestor. sim, Você teria que pagar ele. sim, Então, eu que sou esse gestor, eu me pago. Vamos sim, dizer, a claro. conteúdo me paga. A conteúdo tem que ter o dinheiro dela da empresa. Sim, Ela é uma sócia, vamos dizer. Conteúdo, esse seu caixa tá aqui. É um terço, vamos sim, supor. Tá aqui. É,
um terço para emergências, né? E um terço para o Prolabore. Se Sim, der, se sim, der. Se não, sim, divide em dois. Ou tira o Prolabore e só deixa a empresa. sim. Por enquanto, entendeu? Cara, é uma regra válida. Eu aplico isso na minha vida pessoal. O imóvel que eu moro hoje é financiado. Então, pô, do que eu ganho uma parte de financiamento, outra é, sei lá, no futuro vai ter uma manutenção, história dar algum problema, e outra é meu para eu Uhum. comprar meus insumos básicos, entendeu? É uma coisa para a empresa. Você tem que ter lá uma grana para suas despesas fixas, Sim. que são os vencimentos dos É, funcionários, água, luz, matéria-prima, aluguel, tudo que você caramba, se for. precisa. Você tem que ter um caixa de reserva ali se acontecer alguma coisa. Sim. É, E mandar alguém embora. Ah, precisa é, de uma rescisão alta. Tó. exatamente, que é uma coisa que você não conta, mas pô, Mas existe, né? aconteceu comigo ano passado. Você fala, puta, mas beleza. Se É. você tem um caixa reforçado, beleza. E outra para você poder fazer investimentos se surgir oportunidade, Sim, entendeu? também. Tem que estar de olho ali e tá, para já. Então, por isso que eu te falei, oportunidades tem que estar de olho. Porque o que eu vejo, não pagar alguém, um gestor, vai, o dono, se ele trabalha, ele tem que ser pago como funcionário, se for. Sim, Tudo bem que não tá lá na carteira, sim, não é isso que eu quero dizer. Porque senão você não tem noção do quanto tem de despesa a empresa. Você já parou para sim. pensar É porque nisso? mistura tudo, né? É, porque se você não tem esse funcionário lá, ele só recebe um prolabore, se fosse o Sim. caso, você não tem, o gestor não existe, né? Ele não entra Você na entende o que eu quero conta. dizer? Ele Ele não não entra entra na na conta. conta. Não é real. Aquilo que você vê não é real, aquela projeção. Exatamente. Então Sim, muita gente peca aí. sim. Ele tropeça nesse ponto. Mas isso daí é uma das dificuldades das empresas familiares, né? Não só, também o cara novo que não tem experiência também, ele vai Ah, que tá nesse. começando o próprio negócio. Não, às vezes já tá andando, cara, e tá há anos assim. E ele tá lá. É, não, pode ser que esse modelo, se ele Por tocar sozinho. exemplo, o aluguel. Também é uma pessoa, o pessoal também dá essa tropeçada. Aluguel. Ah, mas eu faço na garagem do meu pai, ele deixa eu fazer lá uma empresa, sei lá. Certo. Cara, se você um dia, essa empresa tiver que ter um aluguel, ou Claro, você tem que considerar. quanto seria? É, porque depois você quer sair por um lugar que tem um aluguel e você fala, pô, mas a conta não tá É, fechando. O que tá entendeu? acontecendo? Pô, mas antes eu tinha lucro, porra, é aluguel. E você trabalha. Eu gosto de ser conservador, entendeu? Eu trabalho com o menor valor possível do que eu tenho ali disponível, porque vou trabalhar com um valor maior, mas não é a realidade, aquilo lá não é um cenário 100%. Então você trabalha com mais conservador, contando que pode melhorar. Não trabalhar com um valor melhor, contando que pode piorar, entendeu? Não, exato. Mas assim, é o pé no chão que a Sim, gente pé no fala. chão. Cara, saiba quanto custa a sua empresa para ela existir. Sim, E porque aí, Léo, você também vai ver se vai ter lucro, né? sim. Porque às vezes a empresa não tá dando lucro. E Você você. só tem lucro porque você tá fora da folha e você tem É, um aluguel que você não não, paga. você Vamos. só vê o dinheiro entrando, você acha que tá bom, né? Então, Mas aí você não faz a conta assim mesmo. tudo bem. Enquanto você, de repente, tá usando isso como um fôlego, um pulmão para você subir, beleza. Agora, se você usa isso como rotina, saia Ah, você dessa. vai ficar no zero sempre, né? Ou até no prejuízo, hein? Sim, Cuidado. sim, sim, sim. Mas, Léo, brigadão pelo papo, gostei bastante. Acho que, poxa, a gente teve bastante informação, né? Você é bem dinâmico, objetivo, o público gosta disso, né? Desse tipo de colocação, né? Que você Aham, faz. Acho que é bem prático, né? Acho sim, que assim como é a Leo Acrílicos, tem que ser, né? Uma coisa muito dinâmica para você. Gente que produz, né? Materiais sim. geralmente é assim, né? Ah, você tem que ser dinâmico, né? Porque cada dia é um trabalho novo. Eu não fico sempre no. É, no arroz e Vai ser sempre a feijãozão mesma lá. coisa. Aí Sim, isso obriga força a gente a mudar, evoluir, aprender coisas novas e até lidar com alguma situação de forma nova que você não tinha pensado antes. legal. Divulga tuas redes, a rede do Léo, enfim. Então o nosso Instagram é o Léo Acrílicos, o nosso WhatsApp é o DDD 11 995507516 e também tem o nosso site leoacrílicos.com.br, que lá dentro está a nossa loja virtual. Mas Então, tendo, querendo móveis de excelência e qualidade. pode contactar a gente no WhatsApp, pode ligar, tem um fixo também, o No Instagram 3782. também você negocia lá. Sim, sim, através Sem do frescura. inbox, sem frescura. Qualquer lugar a gente está negociando aí. O importante é não perder negócio. É isso Exatamente, aí. exatamente. Léo, obrigado mais uma Obrigado a vez você, cara.
E vamos falando aí. Agradeço a oportunidade. Imagina. E você que ficou até agora, obrigado também pela sua audiência. A gente está encerrando o podcast, mas não antes eu vou sair daqui e pedir para você se inscrever no canal, se é que você ainda não está. Deixar aquele like patrão pra gente, né? Patronagem pura. E também compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai aproveitar, vai gostar do tema. Também deixe seu comentário, fale o que você achou, sugira qualquer coisa, pauta, critique, mas com educação, né? A gente responde também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.